Há cidades no Brasil que guardam segredos entre seus arranha-céus. São Paulo é uma delas, uma metrópole que nunca dorme, que respira concreto e ambição, onde a fortuna de alguns cresce enquanto a miséria de outros se aprofunda nas esquinas invisíveis da periferia. É nessa cidade que começa a história de um homem que, apesar de possuir tudo que o dinheiro pode comprar, havia perdido a única coisa que o dinheiro jamais conseguiria devolver. Caetano Vilarim tinha 52 anos quando esta história começa. Era alto, de ombros largos, que os anos foram curvando levemente, não pela idade, mas pelo peso invisível que carregava. Seus cabelos, antes escuros e bem cuidados, tinham cedido espaço a uma mistura de cinza e branco nas têmporas, que paradoxalmente dava a ele uma aparência ainda mais imponente. Mas eram os olhos que revelavam tudo. Castanhos e fundos, eles carregavam uma expressão permanente de quem havia parado de esperar por algo bom. Ele era, segundo as revistas especializadas em negócios, um dos 10 maiores empresários do setor imobiliário do Brasil. A Vilarim Incorporações tinha projetos espalhados por 18 estados, shoppings, condomínios de alto padrão, complexos comerciais, torres residenciais que arranhavam o céu de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. O nome Vilarim era sinônimo de solidez, de luxo, de permanência. Mas nos últimos 3 anos, Caetano havia se tornado cada vez mais ausente das aparições públicas que antes marcavam sua agenda. Eventos de lançamento de empreendimentos eram conduzidos por sua equipe de diretores. Entrevistas eram gentilmente recusadas. Inaugurações aconteciam sem a presença do fundador. O mundo dos negócios notava, comentava em sussurros nos corredores dos grandes escritórios, mas ninguém ousava perguntar diretamente. Quem conhecia a história sabia o porquê. 3 anos antes, numa tarde de outubro que começou como qualquer outra, Caetano havia perdido Beatriz. Beatriz Vilarim, nascida Beatriz Fonseca, era daquelas mulheres que preenchem um ambiente só com a presença. Não por beleza física, embora fosse bela, mas por uma energia particular, uma leveza no modo de estar no mundo que fazia qualquer sala parecer mais iluminada quando ela entrava. Caetano a havia conhecido numa negociação difícil, quando ela ainda era arquiteta, e ele precisava de alguém para desenvolver o projeto paisagístico de um complexo residencial em Alphaville. Ela tinha entrado na sala de reuniões com uma pasta debaixo do braço e uma expressão de quem não precisava impressionar ninguém. E Caetano, que havia aprendido a desconfiar das pessoas que tentavam agradá-lo, havia se rendido exatamente por isso. Eles se casaram 4 anos depois daquele primeiro encontro. Foram 16 anos juntos. Sem filhos, não por escolha deliberada, mas porque a vida foi tomando outros rumos. E quando os dois olharam para trás e perceberam que o tempo havia passado, a decisão de tentar já carregava uma tristeza que preferiam não nomear. Beatriz havia desenvolvido uma relação próxima com os filhos de amigos, com sobrinhos, com crianças dos projetos sociais que ela apoiava. Era o jeito dela de preencher o que a natureza não havia dado. Então, numa tarde de outubro, enquanto Caetano estava numa reunião com investidores em Brasília, Beatriz foi vítima de um acidente de trânsito na Marginal Tietê, um caminhão que perdeu o freio, uma colisão que os peritos classificaram como inevitável para quem estava no lugar errado, na hora errada. Beatriz não chegou a ser levada ao hospital. O impacto foi fatal. Caetano soube pela ligação de Rodrigo, seu assistente pessoal de longa data, enquanto ainda estava sentado à mesa de reuniões com um copo d'água na mão. Ele não falou nada. Colocou o copo lentamente sobre a mesa, pediu licença com uma voz que os presentes descreveram depois como estranhamente calma e saiu da sala. No corredor, encostou a testa na parede fria e ficou assim por longos minutos, imóvel, como se estivesse tentando absorver uma informação grande demais para caber dentro de um ser humano. Nos meses seguintes, ele funcionou no automático. Assinou documentos,
autorizou projetos, apareceu nas reuniões essenciais. Mas quem estava próximo percebia que havia algo fundamentalmente diferente. Como se Caetano Vilarim tivesse saído do próprio corpo naquele corredor em Brasília e não tivesse encontrado o caminho de volta. Ele vendeu o apartamento onde morava com Beatriz, um apartamento de 4 andares nos Jardins, que os dois haviam decorado juntos ao longo de anos, peça por peça, viagem por viagem. Não conseguia entrar em nenhum cômodo sem ver ela. Comprou uma cobertura nova num edifício diferente, completamente diferente do anterior, como se a arquitetura pudesse ajudar a apagar a memória. Não ajudou. Foi então que ele retomou com mais intensidade o contato com a Fazenda Santa Amélia. A fazenda ficava no interior de Minas Gerais, a uns 240 quilômetros de São Paulo, nos arredores de uma pequena cidade chamada Capitólio, às margens da represa de Furnas. Caetano havia comprado aquela propriedade anos atrás como investimento, mas Beatriz havia se apaixonado pelo lugar numa das primeiras visitas e convencido o marido a transformá-la em algo mais do que um ativo imobiliário. Reformaram a sede com cuidado, respeitando a arquitetura original da fazenda do século XIX, adicionando conforto sem apagar a história. Plantaram uma horta, recuperaram um pomar antigo, contrataram uma família local para cuidar do lugar. Depois da morte de Beatriz, a fazenda tornou-se o único lugar onde Caetano conseguia respirar de verdade. Ele passava lá longas temporadas, às vezes semanas seguidas, saindo apenas quando os negócios exigiam presença física em São Paulo. Andava a cavalo pelas pastagens ao amanhecer, sentava na varanda ao entardecer olhando para a represa, lia muito, dormia pouco. Os funcionários da fazenda, o casal Neuza e Domingos e seus 2 filhos adultos, aprenderam a respeitar seus silêncios sem interpretá-los como frieza. Era setembro quando esta história começa. Um setembro incomum para o interior de Minas, com uma frente fria que havia chegado sem avisar e derrubado a temperatura para uns 12 graus à noite. Caetano estava na fazenda havia 11 dias. Rodrigo ligava diariamente com atualizações dos negócios, e ele respondia com instruções precisas e curtas, como sempre. A empresa funcionava, os projetos avançavam, o dinheiro continuava a multiplicar-se com a indiferença própria dos patrimônios grandes demais para depender da atenção constante do dono. Naquela noite de terça-feira, Caetano não conseguia dormir. Não era incomum. A insônia havia se tornado uma companheira constante desde a morte de Beatriz. Ele tinha aprendido a conviver com ela, a ocupar as madrugadas com livros ou com longas caminhadas pelo terreiro da fazenda. Mas naquela noite havia algo diferente, uma inquietação que ele não sabia nomear, uma espécie de agitação que o fazia incapaz de ficar parado. Por volta das 11 da noite, ele tomou uma decisão que não havia planejado. Pegou as chaves da caminhonete, uma Toyota Hilux preta que mantinha na fazenda para uso no campo, e saiu dirigindo sem destino definido. Não era a primeira vez que fazia isso. Nas noites mais difíceis, a estrada havia se tornado uma espécie de terapia involuntária. O movimento, o ronco do motor, os faróis cortando a escuridão da zona rural. Havia algo naquilo que acalmava. Ele pegou a estrada vicinal, que saía pelos fundos da propriedade, e seguiu em direção ao pequeno município vizinho de São José da Barra. A estrada era de asfalto precário, ladeada por eucaliptos e pasto, sem iluminação pública. Caetano conhecia cada curva de memória. Reduziu a velocidade numa das descidas mais íngremes, onde a estrada fazia uma curva fechada à direita antes de cruzar uma ponte de madeira sobre um ribeirão. Foi ali que os faróis iluminaram algo que não deveria estar ali. À margem direita da estrada, num trecho onde a vegetação se abria numa pequena área de chão batido, havia um vulto. Caetano pisou no freio instintivamente antes mesmo de processar o que estava vendo. A caminhonete parou alguns metros à frente do ponto, e ele ficou por um instante com as mãos no volante,
os olhos fixos no retrovisor, onde a imagem aparecia distorcida pela luz traseira vermelha. Era uma mulher, deitada no chão, com algo nos braços. Ele saiu do carro imediatamente. O frio cortava. 12 graus com vento era uma temperatura que o corpo sente com crueldade no interior de Minas quando a proteção das roupas é insuficiente. Caetano usava um casaco de lã grossa, mas mesmo assim sentiu o frio nos tornozelos enquanto caminhava rapidamente em direção à figura no chão. O que ele viu o parou por um segundo antes que o instinto o colocasse de joelhos. Era uma jovem, aparentemente entre 25 e 30 anos, de cabelos escuros e compridos espalhados sobre o chão de terra. Ela usava uma jaqueta jeans fina, absolutamente insuficiente para aquela temperatura, e calças escuras surradas. Nos braços, envolvido em algo que parecia ser uma camiseta amarrada improvisadamente, um bebê. A criança estava acordada, os olhos abertos e a boca movendo-se num choro fraco, de quem já não tinha energia para chorar com força. Parecia ter poucos meses de vida, talvez 3, talvez 4. A jovem estava desacordada. Caetano tocou o pescoço dela com 2 dedos e encontrou pulso, fraco, mas presente. A pele estava fria, quase como o chão. Ele levantou levemente a cabeça dela e viu um rosto pálido, lábios levemente roxos de frio, olheiras profundas que denunciavam dias sem dormir adequadamente. Havia hematomas no lado esquerdo do rosto, antigos o suficiente para terem mudado de roxo para um amarelo esverdeado, mas ainda visíveis. Com cuidado extremo para não disturbar o bebê que ela abraçava mesmo inconscientemente, Caetano a levantou do chão. Ela era leve demais. Levou-a até a caminhonete e a acomodou no banco do passageiro inclinado, mantendo o bebê sobre ela. A criança o olhou com aqueles olhos pequenos e assustados, e então fez algo que Caetano não esperava. Parou de chorar. Ele tirou o casaco e cobriu os dois. Por um segundo parado fora da caminhonete, com o frio mordendo os ombros através da camiseta, Caetano Vilarim olhou para aquela mulher e aquela criança e sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Não sabia nomear ainda. Era uma mistura de urgência, de algo parecido com medo, e de uma clareza repentina que cortou a névoa que havia habitado sua cabeça por 3 anos. Entrou no carro, ligou o aquecimento no máximo e saiu em velocidade alta em direção ao único hospital da região. No caminho, o celular na mão enquanto dirigia, ligou para Rodrigo. Eram quase meia-noite. Rodrigo Tavares, 40 anos, havia trabalhado com Caetano por 15 anos. Conhecia o patrão suficientemente bem para saber que quando ele ligava a esse horário com aquela voz, era porque algo havia saído completamente dos trilhos normais. Caetano falou rápido e com clareza. Havia encontrado uma mulher e um bebê à beira de uma estrada rural. Ela estava inconsciente, sinais de hipotermia e desnutrição. Precisava que Rodrigo ligasse imediatamente para o Hospital São Lucas em Passos, o melhor hospital privado da região, e garantisse um quarto particular, equipe médica esperando na chegada e sigilo absoluto. Nenhuma informação à imprensa, nenhum registro no sistema que pudesse ser acessado publicamente. Rodrigo perguntou se devia chamar a polícia. Caetano pausou por um segundo. Lembrou dos hematomas no rosto da moça. Lembrou da frase que ela havia murmurado quando ele a levantava do chão. Uma frase que ele mal havia ouvido, quase inaudível, como se saísse do fundo de um sonho ruim. Levou um momento para processar o que ela havia dito. Eles não podem encontrar meu filho. Disse a Rodrigo que não. Ainda não. Primeiro o hospital. O Hospital São Lucas ficava a 42 minutos de onde Caetano estava. Ele chegou em 31. A equipe médica estava esperando na entrada. A jovem foi levada numa maca, enquanto Caetano ficou parado no corredor com o bebê nos braços. Aquela criança pequena que havia parado de chorar dentro da caminhonete e agora o olhava com uma expressão que ele não sabia interpretar.
Uma enfermeira se aproximou para levar a criança e por um instante, por uma fração de segundo que ele não conseguiu explicar para si mesmo mais tarde, ele sentiu uma resistência estranha em entregar aquele peso pequeno e quente. Entregou. Claro que entregou. Mas aquela sensação ficou. Nas 2 horas seguintes, Caetano ficou numa sala de espera particular que Rodrigo havia garantido, bebendo café que estava quente, mas sem gosto. A criança havia sido levada para avaliação pediátrica, apresentava desnutrição leve e hipotermia inicial, mas estava estável. A mulher era o caso mais grave. O médico que veio falar com ele era um clínico geral de meia-idade chamado Dr. Fernando Melo, de óculos e expressão cansada. O diagnóstico era uma infecção bacteriana severa, possivelmente septicemia em estágio inicial, agravada por desnutrição grave e hipotermia. Ela havia passado pelo menos 48 horas sem alimentação adequada, provavelmente mais. A infecção estava no sangue. Com tratamento imediato, as chances eram boas, mas dependia das próximas horas. Caetano autorizou todos os procedimentos necessários, sem limite de custo. O médico hesitou antes de perguntar se ele sabia o nome da paciente. Caetano disse que não, mas que iria descobrir. No bolso interno da jaqueta jeans da jovem, a enfermeira havia encontrado um documento. Uma carteira de identidade dobrada e amassada, com uma foto que confirmava que a mulher na cama era quem estava na cédula. Lorena Acioli, 28 anos, natural de Recife, Pernambuco. Enquanto Lorena permanecia inconsciente sob os cuidados da equipe médica, Caetano ficou na sala de espera e deixou sua cabeça trabalhar. Era uma habilidade que havia desenvolvido ao longo de décadas de negócios. A capacidade de analisar situações complexas a partir de fragmentos de informação e encontrar as perguntas certas antes mesmo de ter as respostas. E as perguntas aqui eram muitas. O que uma jovem de Recife estava fazendo numa estrada rural do interior de Minas Gerais, sozinha, com um bebê de poucos meses, no frio da madrugada, com hematomas no rosto e sem comida? Como havia chegado até aquele ponto específico da estrada, longe de qualquer posto de gasolina, de qualquer ônibus, de qualquer estrutura que pudesse ter servido de ponto de parada? E a frase, "Eles não podem encontrar meu filho." Quem eram eles? Às 3 da manhã, Rodrigo chegou pessoalmente ao hospital. Caetano não havia pedido isso. Mas Rodrigo conhecia bem o patrão o suficiente para saber que quando algo assim acontecia, a presença física era mais útil que o telefone. Ele entrou na sala de espera com um notebook, 2 telefones e a expressão de quem está pronto para trabalhar. Caetano olhou para ele e disse apenas, "Preciso saber tudo sobre ela, com discrição." Rodrigo assentiu. Não perguntou por quê. Nos dias seguintes, enquanto Lorena permanecia no hospital em tratamento, os fragmentos foram sendo montados, o que Rodrigo reuniu com a ajuda de um investigador particular de confiança chamado Marcos Braga, um ex-delegado federal que trabalhava para Caetano em situações que requeriam tanto competência quanto discrição absoluta. Era uma história que começava a revelar camadas perturbadoras. Lorena Acioli havia trabalhado até 6 meses antes como assistente administrativa numa empresa de consultoria financeira em Recife, chamada Orcali Assessoria. A empresa tinha sede num dos bairros nobres do Recife, clientes corporativos de médio e grande porte e uma fachada impecável. Mas Marcos Braga não demorou muito para encontrar conexões que iam além da fachada. A Orcali tinha vínculos documentados, ainda que disfarçados por camadas de empresas offshore e contratos fictícios com uma organização que operava no Nordeste e havia se expandido para o Sudeste do país nos últimos 4 anos. O negócio principal dessa organização era o tráfico de identidades, não documentos falsos para uso pessoal. Esse era o negócio mais simples. O que essa organização fazia era sofisticado demais. Eles construíam identidades completas para pessoas que precisavam deixar de existir legalmente.
empresários endividados que queriam sumir de processos, políticos que precisavam de laranjas sem histórico, investigados que queriam começar do zero em outros estados. Para isso, precisavam de certidões reais de pessoas reais, de crianças que haviam morrido cedo, de trabalhadores rurais sem cadastro digital, de recém-nascidos em situação de vulnerabilidade cujos registros podiam ser manipulados antes que o sistema os registrasse. Era nesse último ponto que a história de Lorena se conectava de maneira que fazia o estômago embrulhar. O bebê que ela carregava era do sexo masculino e tinha, segundo o pediatra do hospital, aproximadamente 4 meses de vida. Nos braços improvisados de pano em que estava enrolado quando Caetano os encontrou, havia apenas uma coisa além da criança: um envelope plástico com um pedaço de papel dobrado. No papel, escrito à mão com letra irregular, havia 3 palavras e um número: Bernardo, pai, deputado, e um número de telefone com DDD de Brasília. Marcos Braga levou 48 horas para fechar o círculo. O bebê, que Lorena chamava de Bernardo, era filho biológico de um homem chamado Elias Coutinho, deputado federal pelo estado de Pernambuco, casado com 3 filhos, um dos nomes mais cotados para uma composição de chapa em eleições estaduais que se aproximavam. Elias Coutinho tinha 51 anos, um passado de empresário bem-sucedido antes da política e uma imagem cuidadosamente construída de homem de família conservador e religioso. Lorena Acioli havia tido um relacionamento com ele durante aproximadamente 8 meses, quando ele ainda não era deputado, e ela trabalhava numa empresa que prestava serviços ao grupo econômico da família Coutinho. O relacionamento havia terminado quando ela descobriu a gravidez. Elias, segundo o que Marcos conseguiu apurar por fontes indiretas, havia inicialmente pressionado Lorena a encerrar a gravidez. Quando ela se recusou, a pressão tomou formas diferentes. A família Coutinho tinha vínculos com a organização que operava através da Orcali. Não eram os fundadores, mas eram clientes antigos e influentes. Quando Lorena se recusou a cooperar e começou a tentar documentar o que sabia sobre as atividades da empresa onde trabalhava, as coisas escalaram rapidamente. Ela perdeu o emprego sob alegações fabricadas. Sua família, em Recife, uma mãe viúva e um irmão mais novo, começou a receber visitas desconfortáveis. Ela foi seguida, intimidada, e numa noite recebeu uma visita em seu apartamento que a deixou com os hematomas que Caetano havia visto no rosto dela. Grávida de 7 meses naquela época, Lorena havia fugido. Saiu de Recife num ônibus para Fortaleza, depois para Teresina, depois para Montes Claros, sempre pagando em dinheiro, sempre trocando de rota, tentando confundir qualquer rastreamento. O bebê havia nascido num hospital público de Montes Claros, onde ela usou o nome real porque precisava do atestado de nascimento. Esse registro havia sido o erro que a colocou de volta no radar de quem a procurava. Por 4 meses depois do nascimento, ela havia se mantido em movimento. Trabalhou em alguns empregos informais, conseguiu algum dinheiro, comprou comida e manteve o bebê. Mas a rede que a perseguia era eficiente. E a saúde dela, desgastada pela fuga, pela maternidade solitária, pela alimentação irregular e pelo estresse constante, havia cedido. A infecção que o Dr. Fernando Melo havia diagnosticado no hospital não era repentina. Era o resultado de semanas de um corpo sendo exigido além dos seus limites. Quando Caetano terminou de ler o relatório que Marcos havia preparado, eram 4 da tarde de uma quinta-feira. Ele estava na cobertura em São Paulo, para onde havia voltado temporariamente enquanto Lorena permanecia hospitalizada em Passos. O relatório estava impresso em 12 páginas sobre a mesa de vidro da sala. Ele as leu 2 vezes, depois dobrou e fechou a pasta. Ficou por um longo momento olhando para a janela. Lá fora, São Paulo estendia-se em todas as direções como sempre, indiferente e viva. Rodrigo estava sentado num canto da sala,
discreto como sempre, esperando. Caetano então disse uma coisa que Rodrigo levaria anos para esquecer. Chama o doutor Salgado. Vou precisar de uma assessoria jurídica completa e sigilosa. E liga para o hospital. Quero saber quando ela vai poder conversar. Rodrigo perguntou com cuidado se o patrão havia pensado em contatar as autoridades. Caetano respondeu que sim, havia pensado. E havia descartado por enquanto. Porque se havia uma coisa que os anos nos negócios lhe haviam ensinado, era que quando uma organização tinha conexões com políticos e com o sistema, entregar o problema ao sistema sem nenhuma proteção prévia para quem era vulnerável, equivalia a colocar um cordeiro diretamente nas mãos do lobo. Primeiro, ele precisava garantir que Lorena e o bebê estivessem protegidos. Depois, o sistema. Lorena Acioli acordou completamente na manhã de uma sexta-feira, 5 dias depois de ter sido encontrada na estrada. O processo havia sido gradual. Ela havia emergido da inconsciência em ondas, acordando por períodos curtos que misturavam confusão e medo antes de ser gentilmente sedada novamente pelos médicos, enquanto o corpo lutava contra a infecção. Numa dessas emergências parciais, 2 dias antes, ela havia aberto os olhos e visto uma mulher de jaleco branco e um homem que ela não reconhecia de pé no corredor através do vidro da janela do quarto. Havia gritado pelo bebê antes de qualquer outra coisa, com uma força que surpreendeu a enfermeira de plantão, dado o estado em que estava. A enfermeira havia sido cuidadosa e direta. O bebê estava bem, saudável, estável, sendo cuidado pelos profissionais do hospital. Lorena havia voltado a dormir com lágrimas nos olhos. Quando acordou definitivamente naquela sexta-feira, o primeiro que ela pediu foi ver o filho. A enfermeira trouxe Bernardo. O bebê havia se recuperado com a velocidade própria dos seres pequenos e resilientes. Estava limpo, alimentado, vestindo uma roupa de hospital pequena e amarela que alguém havia providenciado. Quando Lorena o recebeu nos braços, com o soro ainda preso no pulso e a fraqueza evidente em cada movimento, ela simplesmente ficou em silêncio por um tempo longo, com o rosto encostado na cabeça da criança, respirando fundo. Depois, ela perguntou quem a havia trazido para ali. A enfermeira disse que havia um homem que gostaria de falar com ela, quando ela se sentisse pronta, que não havia pressa, que estava tudo bem. Lorena pediu um pouco de tempo. Ficou sozinha com o bebê por quase 1 hora, olhando pela janela para um céu de setembro que estava claro e frio. Pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Pensou em Recife, na sua mãe, no irmão. Pensou nas noites de ônibus, nas pensões baratas, no dinheiro que ia acabando. Pensou na infecção que havia começado como uma febre que ela insistia em ignorar, porque parar significava ser encontrada. Pensou na noite em que as pernas simplesmente haviam cedido à beira daquela estrada, e ela havia se sentado no chão com Bernardo nos braços, pensando que talvez não conseguisse se levantar. Ela havia pedido ao universo, naquela noite, sem muita esperança, que alguém passasse por aquela estrada. Pediu para ver o homem. Caetano Vilarim entrou no quarto com a postura de sempre, ombros ligeiramente curvados, expressão séria, mas havia algo nos olhos que Lorena notou imediatamente mesmo sem saber quem ele era. Não era pena, era algo diferente. Ele puxou uma cadeira e sentou a uma distância respeitosa da cama, sem invadir o espaço dela. Disse o nome dele. Disse que a havia encontrado na estrada. Disse que ela estava num hospital privado em Passos e que os custos estavam cobertos e que ela não precisava se preocupar com isso agora. Lorena o olhou por um longo momento. Depois perguntou diretamente se ele havia chamado a polícia. Caetano disse que não. Ainda não. Ela perguntou por quê. Ele disse que havia algumas razões e que, se ela se sentisse bem o suficiente, ele gostaria de ouvir a versão dela antes de tomar qualquer decisão. Lorena Acioli não era uma mulher ingênua.
28 anos de vida, incluindo os últimos 6 meses de fuga constante com um bebê nos braços, haviam desenvolvido nela um instinto afiado para detectar manipulação. Ela olhou para aquele homem mais velho sentado à distância, sem apertar o espaço dela, sem fazer perguntas que soassem como armadilhas, e avaliou. Depois começou a contar. Contou tudo. Desde o início do relacionamento com Elias Coutinho até a última noite na estrada. Não deixou nada de fora. Falou da Orcali, do que havia visto nos arquivos que passavam pelas suas mãos como assistente, dos nomes que apareciam nos contratos, das transferências que não faziam sentido para uma empresa de consultoria legítima. Falou da visita ao apartamento que a havia deixado com o rosto machucado. Falou do bebê e da recusa em abandoná-lo. Falou dos meses de fuga. Caetano ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, havia silêncio no quarto por alguns momentos. Lá fora, no corredor, havia o som suave do hospital funcionando. Então ele disse que havia investigado parte disso, que sabia sobre a Orcali e sobre Elias Coutinho, que o que ela havia descrito era consistente com o que seus investigadores haviam descoberto, e que havia uma decisão que precisava ser tomada, mas que era dela, não dele. Lorena perguntou qual decisão. Caetano disse que havia 2 opções. A primeira era entregar tudo às autoridades agora, o que era o caminho óbvio e provavelmente o correto a longo prazo, mas que carregava riscos reais no curto prazo, dado que a organização tinha conexões políticas que poderiam retardar qualquer investigação e deixá-la vulnerável antes que a proteção legal se consolidasse. A segunda opção era construir primeiro uma base de proteção jurídica e logística, que tornasse mais difícil para qualquer pessoa agir contra ela antes que a história viesse a público de forma controlada. Lorena perguntou o que ele ganhava com isso. Caetano ficou em silêncio por um momento. Era uma pergunta justa, e ele não tinha uma resposta completamente limpa. Disse que não tinha certeza. Disse que havia encontrado ela e o bebê naquela estrada, e que havia algo naquilo que o havia afetado de um jeito que ele não estava preparado para explicar. Disse que era viúvo, sem filhos, e que talvez parte de por que estava ali fosse algo que ele ainda estava tentando entender. Mas disse também que havia uma razão mais concreta. Abriu então uma pasta que havia trazido. Dentro havia documentos que Marcos Braga havia reunido sobre a Orcali. Entre eles, havia um contrato de prestação de serviços que datava de 4 anos atrás, envolvendo uma empresa que tinha o nome da Vilarim Incorporações numa das cláusulas de subcontratação de serviços de assessoria financeira para um projeto em Recife. Caetano disse que não sabia disso, mas que era verdade, que num projeto grande havia subcontratações que passavam por camadas de aprovação e que nem sempre chegavam ao conhecimento do topo. Que uma das empresas subcontratadas havia terceirizado parte do trabalho de assessoria para a Orcali, que ele não sabia que a Orcali tinha aquelas conexões, mas que a ignorância não apagava o fato de que dinheiro da Vilarim havia, indiretamente, chegado a uma organização criminosa. Disse que isso o tornava parte da história, mesmo que involuntariamente, e que não estava disposto a simplesmente virar as costas para isso. Lorena o olhou por um longo tempo. Então, olhou para Bernardo nos seus braços. Depois voltou os olhos para Caetano. Perguntou o que exatamente ele propunha. O que Caetano Vilarim propôs naquela manhã de sexta-feira era algo que, quando Rodrigo soube dos detalhes completos mais tarde naquele dia, o fez ficar parado no meio da sala por quase 30 segundos sem dizer nada, o que para Rodrigo, um homem treinado em reações rápidas, era o equivalente a uma gargalhada de incredulidade. Caetano queria registrar o bebê provisoriamente como seu dependente legal. O mecanismo jurídico existia, era complexo e exigia uma série de movimentações cuidadosas, mas o Dr. Salgado, o advogado de confiança de Caetano há 20 anos, havia confirmado que era possível estabelecer uma tutela provisória em situações de vulnerabilidade comprovada.
enquanto a situação da criança era definida legalmente. Não era uma adoção. Era uma proteção temporária, com respaldo jurídico, que tornaria qualquer tentativa de retirar a criança de Caetano algo que precisaria passar pelo sistema judicial, com toda a visibilidade que isso implicaria. A lógica era simples e brutal. Se a criança estava sob a tutela provisória de Caetano Vilarim, um dos homens mais ricos e visíveis do Brasil, qualquer movimento contra ela ou contra Lorena se tornava automaticamente um problema público. Ninguém podia fazer desaparecer uma criança ligada ao nome Vilarim, sem que a imprensa e o sistema inteiro prestasse atenção. Era um escudo. E era um escudo construído com o único material que, naquele contexto específico, importava: a visibilidade e o poder de um nome que ninguém ignorava. Mas havia um preço. E Caetano sabia disso. Registrar o bebê como seu dependente provisório significava reconhecer publicamente que havia uma criança sob sua responsabilidade. Isso geraria perguntas. Perguntas gerariam especulações. Especulações chegariam aos ouvidos dos investidores, dos sócios, dos familiares de Beatriz, que já há anos olhavam para o patrimônio de Caetano com aquela mistura de afeto e cálculo que os ricos reconhecem nos outros ricos. Havia primos, havia cunhados, havia um irmão mais velho chamado Heitor, que morava em Porto Alegre e que nos últimos anos havia se aproximado de Caetano com uma frequência que tinha muito mais a ver com o testamento do que com o luto compartilhado. Quando Caetano saiu do hospital naquela sexta-feira e ligou para o doutor Salgado com a instrução de iniciar os procedimentos, sabia que estava atirando uma pedra num vidro que já estava trincado há muito tempo. O vidro se quebrou na segunda-feira seguinte. Heitor Vilarim ligou às 8 da manhã. Caetano estava na cobertura em São Paulo, tomando café e lendo os relatórios que Marcos Braga havia atualizado durante o fim de semana. A voz de Heitor ao telefone tinha aquele tom específico que Caetano conhecia desde a infância, uma mistura de afeto performático e irritação mal disfarçada. Heitor havia ouvido rumores. Alguém do círculo jurídico havia falado com alguém que havia falado com outra pessoa. O nome Vilarim estava sendo associado a procedimentos de tutela provisória, envolvendo uma criança desconhecida e uma mulher que ninguém sabia quem era. Heitor queria saber o que estava acontecendo. Caetano disse que estava cuidando de uma situação humanitária e que, quando houvesse algo concreto para comunicar, comunicaria à família. Heitor disse que isso não era uma resposta satisfatória quando havia interesses legítimos em jogo. Caetano disse que sabia muito bem quais eram os interesses em jogo e que justamente por isso havia dito o que havia dito. A ligação terminou num silêncio desconfortável. Heitor Vilarim, 56 anos, havia construído uma vida confortável, mas sempre à sombra do irmão mais novo, que havia se revelado o gênio dos negócios da família. Caetano havia tomado uma herança modesta e a havia multiplicado em algo extraordinário, através de uma combinação de visão de longo prazo, apetite para risco calculado e uma capacidade de ler o mercado imobiliário que parecia quase intuitiva. Heitor havia administrado uma parte menor dos negócios da família nos primeiros anos e depois seguido para outras atividades, nunca com o mesmo sucesso, sempre com a mesma posição de irmão mais velho que era respeitado, mas não determinante. Depois da morte de Beatriz, e especialmente depois que ficou claro que Caetano não tinha filhos e não parecia inclinado a se casar novamente, a questão da herança havia começado a ocupar os pensamentos de Heitor de uma maneira que ele mesmo provavelmente não gostaria de admitir. Havia conversas cuidadosas, almoços periódicos, ligações nos aniversários. Havia uma irmã também, Fernanda, mais jovem que os dois, que morava em Florianópolis, e era menos explícita que Heitor, mas igualmente atenta. A chegada de uma mulher desconhecida e de um bebê na órbita de Caetano
Era para eles uma ameaça existencial ao futuro que haviam projetado para si mesmos. O doutor Salgado se chamava Augusto Salgado, 70 anos. Advogado formado pela USP há quase meio século, especialista em direito imobiliário e corporativo, mas com uma experiência de vida que cruzava múltiplas áreas do direito quando necessário. Ele conhecia Caetano desde que o magnata tinha 30 anos e estava construindo os primeiros projetos grandes. Era um dos poucos homens no mundo a quem Caetano ouvia com atenção genuína. Quando Augusto recebeu a ligação com as instruções, pediu uma reunião presencial. No escritório dele, naquela segunda-feira à tarde, os dois ficaram por quase 3 horas discutindo cada aspecto da situação. Augusto disse que o procedimento de tutela provisória era viável juridicamente, mas que havia nuances importantes. Para iniciar o processo, seria necessário apresentar ao juiz da Vara da Infância e Juventude competente uma série de documentos que incluíam declaração de vulnerabilidade da mãe, atestado médico da condição dela, situação cadastral da criança e uma justificativa para a tutela provisória por parte de Caetano. Tudo isso poderia ser feito com certa rapidez, dados os recursos disponíveis e os contatos jurídicos. O sigilo era possível durante a fase inicial, mas em algum momento o processo se tornaria público, ao menos parcialmente. Augusto também levantou a questão mais delicada. A criança tinha um pai biológico conhecido, Elias Coutinho, cujos direitos legais existiam independentemente de qualquer processo criminal que pudesse vir no futuro. A tutela de Caetano seria provisória e poderia ser contestada. O caminho mais sólido seria construir um conjunto de provas sobre as atividades criminosas da organização e sobre o papel de Elias nisso de forma robusta, o suficiente para que qualquer ação legal do deputado fosse imediatamente contaminada pela associação criminal. Era um trabalho simultâneo, a proteção jurídica da criança de um lado, a construção do caso criminal do outro. Caetano disse que entendia e que ambos precisavam acontecer. Augusto o olhou por um momento sobre os óculos. Depois disse, com a franqueza que era sua marca registrada, que queria entender uma coisa antes de seguir em frente. Perguntou se Caetano havia processado o que estava colocando em risco. Não financeiramente. O custo financeiro era irrelevante para alguém com a fortuna dele. Mas a reputação, os anos de credibilidade construída, a exposição pessoal. E perguntou ainda com cuidado se havia algum elemento nessa história que fosse de natureza sentimental, uma atração pela mulher, uma idealização da situação, algo que pudesse estar obscurecendo o julgamento. Caetano respondeu diretamente. Não havia atração romântica. Havia visto Lorena Acioli por 40 minutos no hospital e ela havia estado inconsciente em 35 deles. Havia, sim, algo que ele não sabia nomear completamente, algo que tinha a ver com aquela estrada, com aquela criança nos braços dela, com a frase que ela havia murmurado, mas que isso não obscurecia nada. Que ele havia analisado a situação com a mesma clareza com que analisava qualquer decisão de negócios difícil e que havia chegado à conclusão de que era a decisão certa. Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois disse uma coisa que pegou Caetano desprevenido. Disse que havia trabalhado com ele por mais de 20 anos e que nesse tempo todo havia visto Caetano tomar dezenas de decisões difíceis. Mas que havia algo diferente nessa. Que as decisões de negócios difíceis tinham sempre um elemento de cálculo, de retorno, de lógica que ele podia traçar claramente. Essa decisão não tinha isso, e que, curiosamente, era exatamente por isso que Augusto a considerava a mais humana que havia visto Caetano tomar em muito tempo. Caetano não respondeu aquilo, mas a frase ficou. Na quarta-feira daquela semana, Caetano foi pessoalmente ao hospital em Passos. Lorena havia melhorado significativamente.
A infecção estava respondendo ao tratamento com antibióticos. A febre havia cedido 2 dias antes e ela estava comendo com regularidade pela primeira vez em semanas. Havia cor no rosto e, embora a fraqueza ainda fosse evidente em cada movimento, havia nos seus olhos uma lucidez que não estava presente no primeiro encontro. Caetano chegou com Rodrigo e com uma das advogadas da equipe do Dr. Salgado, uma mulher chamada doutora Mariana Castro, especialista em direito de família, que havia sido escolhida para conduzir essa parte do processo. Antes de qualquer conversa sobre os procedimentos jurídicos, Caetano pediu alguns minutos a sós com Lorena. Ela estava sentada na cama com Bernardo no colo. O bebê havia descoberto naqueles dias que Lorena tinha cabelo comprido e estava ocupado com a tarefa séria e satisfatória de tentar agarrar um punhado dele com a força limitada de 4 meses. Caetano sentou na mesma cadeira de antes. Disse que havia contratado uma equipe jurídica, que o processo de tutela provisória podia ser iniciado com a concordância dela, que era necessária. Que havia outras peças em movimento, investigadores construindo um dossiê sobre a Orcali que no momento certo seria entregue ao Ministério Público Federal, uma instância federal que tinha menos porosidade para a influência política local que uma delegacia estadual. Diz que havia contato com um jornalista de confiança, um repórter investigativo de um grande veículo de comunicação que estava disposto a publicar a história de forma controlada quando o momento fosse certo, o que era mais uma camada de proteção, porque organizações criminosas são muito mais cautelosas quando a imprensa está olhando. Lorena ouviu tudo. Depois perguntou sobre a família dela em Recife, a mãe e o irmão. Caetano disse que havia pensado nisso, que podia providenciar uma mudança temporária para eles, para um lugar seguro, com discrição, enquanto a situação se resolvia. Lorena fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia uma expressão que era difícil de ler, uma mistura de alívio e desconfiança e algo que parecia ser o começo de uma gratidão que ela ainda não sabia como expressar. Disse que tinha uma condição. Caetano disse que ouvindo. Ela disse que queria participar de cada decisão, que não queria ser protegida como um objeto passivo enquanto outros decidiam o que fazer com a sua história, que ela havia passado 6 meses tomando decisões difíceis sozinha para proteger o filho e que estava disposta a aceitar ajuda, mas que a ajuda precisava ser uma parceria e não uma tutela dela mesma, independente da tutela provisória do bebê. Caetano disse que isso era completamente razoável e que era exatamente como ele imaginava que funcionaria. Lorena, então, disse que tinha mais uma coisa a dizer, que havia documentos, que durante os meses que trabalhou na Orcali, ela havia desenvolvido o hábito, inicialmente por curiosidade e depois por uma intuição de autopreservação que ela não sabia que tinha até que precisou dela, de fotografar documentos que passavam pela sua mesa, contratos, extratos, comunicações internas. Ela havia feito isso com o celular pessoal num período de 3 meses, guardado os arquivos num serviço de armazenamento em nuvem, e então trocado o celular e destruído o antigo quando fugiu, mas a conta na nuvem ainda existia, com um e-mail e uma senha que ela havia memorizado. Caetano a olhou por um momento. Depois disse que isso mudava muita coisa. Lorena disse que sabia. É por isso que havia esperado para mencionar. O terremoto, quando veio, teve várias ondas. A primeira foi dentro da empresa, quando os procedimentos de tutela provisória foram protocolados no cartório competente e chegaram ao conhecimento de algumas pessoas próximas ao círculo de Caetano, antes que ele pudesse controlar completamente o fluxo de informações, o efeito foi imediato. Os diretores da Vilarim Incorporações, homens e mulheres que haviam aprendido a trabalhar com a ausência parcial de Caetano nos últimos 3 anos, sem que isso afetasse os negócios, começaram a receber ligações de investidores com perguntas que nenhum deles sabia responder. Quem era a criança? Quem era a mãe?
O que isso significava para a estrutura societária da empresa? Havia alguma implicação legal que eles deveriam conhecer? A diretora de relações com investidores, uma mulher chamada Patrícia Moura, que havia construído ao longo de 10 anos uma reputação de solidez e transparência junto ao mercado, ligou para Rodrigo num estado que Rodrigo descreveu mais tarde como de preocupação profissional controlada, que era a forma como Patrícia experimentava o pânico. Rodrigo repassou para Caetano. Caetano convocou uma reunião. A reunião aconteceu na sede da Vilarim, em São Paulo, numa sala de conferências no 32º andar, com vista para a cidade. Estavam presentes Patrícia Moura, os 2 diretores financeiros, o diretor jurídico interno e Rodrigo. Augusto Salgado participou por videoconferência. Caetano chegou pontualmente, sentou na cabeceira da mesa e disse que ia explicar a situação uma vez com clareza total e que esperava que essa clareza fosse suficiente para os presentes gerenciarem as perguntas externas que estavam recebendo. Explicou que havia encontrado numa situação de emergência uma mulher e um bebê em grave risco de vida e que os havia levado para tratamento médico. Que durante a investigação da situação havia descoberto que havia elementos criminosos envolvidos na história da mulher e que esses elementos tinham conexão indireta com um contrato de subcontratação num projeto da empresa em Recife 4 anos atrás, que havia acionado os mecanismos legais apropriados para proteger a mãe e a criança, enquanto o caso era desenvolvido para entrega às autoridades competentes. Que o registro de tutela provisória da criança era uma medida de proteção temporária e não tinha implicações permanentes sobre a estrutura societária ou patrimonial da empresa. Patrícia disse, com cuidado, que o mercado estava preocupado com a imprevisibilidade. Caetano disse que o mercado estava preocupado com o mercado, o que era compreensível, mas que sua responsabilidade naquele momento não era apenas com o mercado. Houve um silêncio. O diretor financeiro sênior, um homem chamado Eduardo Breves, que havia trabalhado com Caetano por 12 anos e era um dos poucos que se permitia falar com franqueza, disse que havia uma preocupação específica que precisava ser colocada na mesa. Que alguns dos principais parceiros de investimento já haviam mencionado, de maneira informal mas explícita, que se a situação se tornasse um escândalo público envolvendo questões criminais, mesmo que Caetano fosse completamente inocente, o impacto na credibilidade da empresa poderia ser significativo. Caetano ouviu. Depois disse que havia trabalhado 40 anos construindo esse nome e que sabia melhor do que ninguém o que ele valia. E que, justamente por saber o que valia, não estava disposto a usá-lo apenas quando era conveniente e escondê-lo quando a situação era difícil. Disse que a empresa estava sólida, que os projetos estavam avançando, que a situação seria resolvida de maneira que, ao final, a reputação da Vilarim sairia não danificada, mas mais forte, porque o mercado respeita empresas que agem com integridade, mesmo quando é inconveniente. Disse que a reunião estava encerrada. Enquanto os presentes saíam, Eduardo Breves ficou para trás um momento. Disse, em voz baixa, que entendia o que Caetano estava fazendo e que tinha respeito por isso, e que estava torcendo para que desse certo. Caetano disse que sabia. A segunda onda foi a família. Heitor Vilarim chegou a São Paulo na quinta-feira da mesma semana. Não havia avisado que viria. Simplesmente apareceu na recepção da cobertura de Caetano às 7 da tarde, o que era em si uma declaração de urgência, dado que Heitor era um homem de formas e de protocolos que raramente quebrava sem motivo. Caetano o recebeu na sala principal. Havia café na mesa. Os 2 irmãos ficaram sentados numa poltrona, cada um, à distância confortável, mas não exatamente casual. Heitor era fisicamente parecido com Caetano. A mesma estrutura larga dos Vilarim, o mesmo tom de pele morena herdada da mãe, o mesmo modo de inclinar ligeiramente a cabeça quando processava uma informação.
Mas havia nos olhos de Heitor uma qualidade que Caetano havia identificado quando os dois eram adolescentes e que o tempo havia confirmado. Uma calculabilidade permanente, como se qualquer situação fosse sempre, antes de qualquer outra coisa, um problema de aritmética. Heitor disse, sem rodeios, que havia vindo porque estava preocupado, que o que estava ouvindo não fazia sentido para ele, que Caetano havia encontrado uma desconhecida numa estrada e estava colocando em risco décadas de trabalho por ela. Caetano disse que não estava colocando nada em risco. Heitor disse que discordava, que havia falado com Fernanda e que ambos achavam que Caetano não estava em condições emocionais de tomar decisões dessa magnitude sozinho. Que os últimos 3 anos haviam sido difíceis, a perda de Beatriz havia deixado marcas, e que era compreensível que um homem nessa situação fosse vulnerável a um determinado tipo de apelo emocional. Caetano ficou em silêncio por um momento. Era o tipo de silêncio que quem o conhecia aprendia a identificar. Não era hesitação, era contenção. Disse que apreciava a preocupação, que sabia que vinha de um lugar de afeto genuíno, ao menos em parte. Mas que havia uma coisa que precisava ser dita com clareza, que ele tinha 52 anos, havia construído uma das maiores empresas imobiliárias do país a partir de quase nada. Havia passado pelos últimos 3 anos de luto, mantendo tudo funcionando, e que não precisava de tutela para tomar suas próprias decisões. Heitor disse que havia implicações patrimoniais que afetavam mais do que só ele. Caetano disse que sabia disso, e que era exatamente por isso que estava dizendo com tanta clareza, que seu patrimônio era seu, que suas decisões sobre ele eram suas, e que quando houvesse algo formal para comunicar, ele comunicaria através dos canais apropriados. Heitor levantou. Havia uma tensão nele que tentava se manter abaixo da superfície e não conseguia completamente. Disse que esperava que Caetano soubesse o que estava fazendo. Caetano disse que sim, sabia. Heitor foi embora. Caetano ficou sozinho na sala por um tempo, olhando para o café que não tinha tocado. Pensou em Beatriz, em como ela teria reagido a essa situação. Ela haveria entendido imediatamente. Ele sabia. Havia algo nela que reconhecia as situações onde havia apenas uma escolha humana possível, independente do custo. Era uma das coisas que ele mais havia amado nela. Levantou, foi até a janela, olhou para São Paulo brilhando lá embaixo e sentiu aquela clareza novamente. A terceira onda foi a que mais doeu, mesmo que de formas mais sutis. Caetano havia um amigo de longa data, talvez o mais próximo que tinha, um homem chamado Renato Queiroz, 60 anos, engenheiro civil, com quem havia trabalhado nos primeiros projetos da Vilarim e que havia, eventualmente, seguido caminhos diferentes, mas mantido uma amizade de décadas. Renato era um dos poucos homens com quem Caetano bebia uísque, jogava dominó e falava sobre assuntos que não eram negócios. Renato o chamou para almoçar no sábado seguinte. Um restaurante que frequentavam havia anos, discreto, com uma mesa do fundo que era invariavelmente reservada para eles quando marcavam. No almoço, depois de um tempo de conversa sobre assuntos gerais, Renato disse diretamente que havia ouvido o que estava acontecendo e que estava preocupado. Mas a preocupação de Renato era diferente da de Heitor. Não havia aritmética nos olhos dele. Havia algo que parecia genuinamente ser o que dizia ser. Renato perguntou se Caetano havia considerado que a mulher que ele havia encontrado, independente de todo o resto, era uma desconhecida, que ele não a conhecia, que havia uma história complicada ao redor dela, que as pessoas que fugiam de problemas sérios às vezes carregavam problemas sérios de outras formas também, que ele estava se colocando no meio de uma situação com ramificações que podia não ver completamente. Caetano ouviu, disse que havia considerado tudo isso, que Marcos Braga havia investigado Lorena tão profundamente quanto possível e que o que havia encontrado era consistente com a história que ela havia contado, que ela não tinha histórico criminal,
Não tinha dívidas inexplicáveis, não tinha nenhum elemento que sugerisse que havia qualquer jogo duplo. Renato disse que compreendia, mas que havia outra coisa. Perguntou se havia sentimentos envolvidos que fossem além do humanitário. Caetano considerou a resposta por um momento genuíno. Disse que não sabia completamente. Disse que havia algo naquela situação, naquela mulher com o bebê nos braços, na estrada fria, que havia tocado algo que ele achava que havia perdido ou anestesiado completamente. Que não sabia nomear isso com precisão, que certamente havia um elemento de projeção, de ver naquele bebê vulnerável algo que o conectava com uma dor mais velha sua, mas que, na medida em que conseguia avaliar honestamente, a decisão de protegê-la não era movida por ilusão. Era movida pelo que havia encontrado quando investigou. Uma mulher verdadeiramente em perigo, com uma criança verdadeiramente vulnerável e uma rede criminosa real que precisava ser desfeita. Renato ficou em silêncio por um momento. Então disse que, se era assim, confiava no julgamento de Caetano. Sempre havia confiado. E que, se Caetano precisasse de alguma coisa, que ligasse. Caetano disse que sabia. E agradeceu de uma maneira que não costumava agradecer. Enquanto as ondas batiam na superfície do mundo de Caetano, no hospital em Passos, a situação de Lorena continuava a evoluir. Com acesso à conta na nuvem onde estavam as fotografias dos documentos, doutora Mariana Castro e Marcos Braga passaram 3 dias organizando o material. O que encontraram era mais do que esperavam. Lorena havia fotografado sistematicamente, com uma consistência que revelava um cuidado metódico surpreendente para alguém que estava fazendo isso instintivamente. Documentos que cobriam um período de quase 2 anos de operações da Orcali. Havia contratos de prestação de serviços com empresas fantasmas em 5 estados. Havia comunicações internas que usavam linguagem codificada para descrever transações de identidades. Havia extratos financeiros que mostravam o fluxo de dinheiro entre a Orcali e empresas de fachada registradas em nomes de terceiros. E havia algo mais específico e mais explosivo. Havia e-mails com um endereço que não estava identificado nos documentos, mas que os investigadores de Marcos Braga conseguiram rastrear depois de 3 dias de trabalho técnico. E esse endereço pertencia a um assessor direto do gabinete de Elias Coutinho em Brasília. O dossiê estava tomando forma. Marcos Braga, num relatório para Caetano enviado na sexta-feira da 2ª semana, avaliou que o material que tinham era suficiente para uma investigação séria. Não era uma prova fechada de condenação, porque investigações criminais tinham o próprio percurso e dependiam de muitos outros elementos que estavam fora do controle deles. Mas era material suficiente para que o Ministério Público Federal tivesse base para abrir uma investigação formal. E quando o MPF abrisse uma investigação, a dinâmica mudava. Organizações criminosas que podiam lidar com pressão policial localizada tinham muito mais dificuldade quando o sistema federal estava envolvido. Caetano discutiu isso com Augusto Salgado numa reunião por videoconferência no sábado. Augusto disse que havia identificado um promotor federal em Brasília, da Força Tarefa de Combate à Lavagem de Dinheiro, que tinha reputação impecável e histórico de conduzir investigações que chegavam até o final, mesmo sob pressão política. O nome era Daniel Figueiredo. Augusto tinha contato com ele através de um colega de faculdade. Não era uma conexão que garantia nada, mas era uma entrada legítima. A questão era o timing. Se entregassem o dossiê muito cedo, antes de ter a proteção jurídica de Lorena e do bebê completamente consolidada, havia o risco de que a investigação se movesse mais devagar do que a reação da organização ao saber que havia um dossiê em circulação. Se esperassem muito, havia o risco de que elementos da organização, que provavelmente já sabiam que algo estava acontecendo, dado que a tutela provisória havia gerado algum ruído, pudessem se reorganizar.
Caetano disse que precisavam de mais uma semana, que nessa semana precisava que a tutela provisória estivesse formalmente registrada, que a família de Lorena em Recife estivesse em lugar seguro e que o jornalista que havia mencionado antes estivesse com o material preparado para publicação simultânea com a entrega ao MPF. Augusto disse que era possível. Marcaram para a semana seguinte. Na terça-feira dessa semana decisiva, aconteceu algo que nenhum deles havia antecipado completamente. Lorena recebeu uma visita no hospital. Não era alguém da equipe de Caetano. Era uma mulher que se apresentou na recepção como prima de Lorena, com um nome que Lorena tinha na lista de visitantes autorizados, uma lista pequena que havia sido criada como medida de segurança. O nome era Sandra Acioli, e havia uma Sandra Acioli na família de Lorena, uma prima real que morava no Recife. A enfermeira de plantão, treinada por instruções de Rodrigo para ser cuidadosa, chamou Lorena pelo interfone do quarto antes de permitir a entrada. Lorena disse que conhecia Sandra, mas que havia algo estranho, que Sandra não sabia que ela estava ali, que ela não havia contado a ninguém da família por segurança. A visita foi bloqueada. Marcos Braga ficou sabendo 20 minutos depois. Em 40 minutos, havia conseguido, através de seus contatos, verificar que a mulher que havia se apresentado como Sandra Acioli havia chegado de carro a Passos no dia anterior, que o carro tinha placas de Recife e que havia sido locada em nome de uma empresa de eventos que tinha endereço registrado no mesmo bairro onde ficava a sede da Orcali. Eles haviam encontrado Lorena. Não se sabia como. Talvez o registro de tutela provisória, mesmo com as precauções, havia gerado um rastreamento que alguém habilidoso havia conseguido conectar ao hospital. Talvez houvesse alguma outra brecha. O como, naquele momento, importava menos do que o agora. Caetano estava em São Paulo quando recebeu a ligação de Marcos. Ficou em silêncio por 3 segundos, calculando. Disse que Lorena e o bebê precisavam ser movidos naquela noite. Perguntou a Marcos o que era mais seguro. Marcos disse que havia uma clínica particular em Poços de Caldas, cidade a umas 3 horas de distância, com a qual tinha contato e que podia receber a paciente em transferência discreta. Lorena estava bem o suficiente medicamente para ser transferida. O doutor Fernando Melo havia dito que ela estava em recuperação sólida e que a transferência seria apenas uma precaução, não um risco. Caetano autorizou. Naquela mesma noite, Lorena e Bernardo foram transferidos numa ambulância particular, sem identificação externa, para a clínica em Poços de Caldas. Apenas 3 pessoas, além da equipe médica, sabiam do novo endereço: Caetano, Rodrigo e Marcos. A mulher que havia tentado entrar no hospital com o nome de Sandra Acioli desapareceu da cidade naquela mesma noite. Seus rastreamentos se perderam em algum ponto da rodovia. Em Poços de Caldas, cidade de águas termais e hotéis de cura no sul de Minas, Lorena passou os dias seguintes num quarto discreto de uma clínica pequena que atendia principalmente casos de reabilitação. O lugar era calmo, arborizado, com um jardim que ela podia ver pela janela. Bernardo estava com ela o tempo todo. Uma cuidadora contratada por Rodrigo, uma mulher chamada Dona Conceição, 50 anos, aposentada da área de enfermagem, dormia no quarto ao lado. Lorena estava fisicamente quase recuperada. A infecção havia cedido completamente. Ela comia bem, dormia melhor do que havia dormido em meses. Mas havia uma agitação crescente nela que não era física. Era o peso de saber que as coisas estavam se movendo, que havia um plano em curso que podia mudar tudo e que ela estava ali num quarto aguardando enquanto outros construíam as peças. Na quarta-feira da semana decisiva, Caetano foi pessoalmente a Poços de Caldas. Dirigiu sozinho, sem Rodrigo, numa das formas que tinha de processar pensamentos difíceis enquanto as estradas passavam. Quando chegou à clínica, Lorena estava sentada no jardim com Bernardo no colo, aproveitando um sol fraco de manhã que chegava entre as árvores.
Caetano sentou num banco de madeira a 2 metros dela. Por um tempo, não falaram. O bebê dormia. Os pássaros faziam barulho nos galhos. Então Lorena disse que havia uma coisa que ele não sabia e que precisava saber antes de qualquer entrega do dossiê. Caetano disse que ouvindo. Ela disse que havia, entre as fotografias dos documentos que ela havia tirado, um conjunto específico de arquivos que não eram sobre a Orcali diretamente. Eram sobre uma negociação que ela havia presenciado parcialmente numa tarde em que estava trabalhando até tarde e 2 homens haviam entrado na sala do diretor sem perceber que ela ainda estava ali. Ela havia ouvido parte de uma conversa que não havia entendido completamente na época, mas que havia fotografado os documentos deixados na mesa depois que eles saíram. Esses documentos ela havia descoberto recentemente ao revisar todo o material com mais atenção. Eram sobre uma transação que envolvia um terreno em Recife. Um terreno que havia sido desapropriado pelo município em circunstâncias aceleradas para dar lugar a um projeto de infraestrutura. O projeto de infraestrutura era de responsabilidade de uma construtora parceira, e essa construtora parceira tinha, numa camada de subcontratação que ia fundo demais para ser óbvio, uma conexão com um dos projetos da Vilarim Incorporações no Recife. Caetano ficou muito quieto. Lorena disse que não sabia se aquilo implicava qualquer coisa de errado diretamente, mas que estava ali nos documentos. Caetano ficou em silêncio por um tempo que ela não soube medir. Depois perguntou se ela havia mostrado isso ao Dr. Salgado ou à doutora Mariana. Ela disse que não. Havia esperado para falar com ele primeiro. Caetano ficou olhando para o jardim. O sol havia saído um pouco mais entre as nuvens e aquecia o banco levemente. Havia uma coisa que ele sabia sobre si mesmo. Sabia que havia, nos anos de expansão rápida da Vilarim, períodos em que os projetos cresciam mais rápido do que sua capacidade de supervisionar cada parceria, cada subcontratação, cada conexão de quem estava trabalhando com quem. Havia decisões que haviam sido tomadas por diretores em campo sem que ele soubesse dos detalhes específicos. Não era desculpa, era contexto. E o contexto não eliminava a responsabilidade. Se havia dinheiro da Vilarim, mesmo por caminhos tortuosos, chegando a uma operação que incluía desapropriações aceleradas de terrenos em benefício de pessoas ligadas à mesma rede criminosa que havia perseguido Lorena, então a conexão que ele havia identificado antes era maior do que havia pensado. Disse para Lorena que queria ver esses arquivos específicos. Ela os tinha no celular. Mostrou. Caetano ficou um tempo analisando. Reconheceu o nome da construtora parceira. Era uma empresa com quem a Vilarim havia trabalhado num projeto de complexo comercial em Recife 4 anos atrás. A escolha dessa construtora havia sido feita pelo diretor regional de projetos na época, um homem chamado Marcelo Dantas, que havia saído da empresa 2 anos depois, por outros motivos. A pergunta que ficou era: Marcelo Dantas sabia? E se sabia, era a cumplicidade dele ou havia alguém acima dele que o havia instruído? Caetano disse a Lorena que ia investigar isso internamente antes da entrega do dossiê, que precisava entender o que havia acontecido e que se houvesse qualquer coisa irregular da parte da Vilarim, fosse por ação ou por omissão culposa, essa informação precisava estar no dossiê também, junto com tudo o mais. Lorena o olhou por um momento. Disse que ele não precisava fazer isso, que o que havia nos arquivos podia ser interpretado de várias formas e que talvez não chegasse a lugar nenhum. Caetano disse que sabia, mas que sua vida inteira havia sido construída sobre uma premissa simples, que a integridade não era negociável quando era inconveniente, porque integridade que só existia quando era fácil não era integridade. Era conveniência disfarçada. Lorena não respondeu, mas havia algo na expressão dela que mudou naquele momento. Algo que abriu, que cedeu um pouco,
como uma porta que havia sido mantida fechada e que agora se entreabrira. De volta a São Paulo, Caetano convocou uma reunião interna confidencial com Eduardo Breves, o diretor financeiro de confiança, e com o departamento jurídico interno da empresa. Não explicou o motivo específico inicialmente, apenas pediu acesso completo aos arquivos do projeto de Recife de 4 anos atrás. Levou 2 dias para encontrar o fio. E quando encontrou, o que revelou não era exatamente o que havia temido, mas também não era inocente. Marcelo Dantas, o ex-diretor regional, havia de fato escolhido a construtora parceira por razões que não eram as que constavam formalmente no relatório de seleção de fornecedores. Havia evidências num conjunto de e-mails internos de que a escolha havia sido influenciada por uma recomendação de alguém externo à empresa, cuja identidade não era explícita nos documentos, mas cujas iniciais apareciam 2 vezes numa comunicação informal que havia sido arquivada junto com outros documentos do projeto. Eduardo Breves, que havia participado marginalmente do projeto na época, disse que havia uma suspeita na época de que Marcelo Dantas recebia vantagens por recomendações de fornecedores, mas que nunca havia sido formalmente investigado porque havia saído da empresa antes que qualquer auditoria chegasse àquele ponto. Caetano ficou em silêncio por um tempo diante dessa informação. Disse que queria um relatório completo, documentado, de tudo que havia encontrado. Que esse relatório iria para o dossiê que seria entregue ao MPF e que queria também que a empresa abrisse formalmente um processo interno de auditoria retroativa dos projetos daquele período, com um auditor externo independente. Eduardo perguntou se Caetano havia calculado o que isso podia trazer à luz além da Orcali. Caetano disse que havia calculado e que a resposta era a mesma de antes, que não havia como construir algo limpo sobre fundações que tinham fissuras escondidas. Eduardo assentiu. Havia respeito na expressão dele. Na sexta-feira daquela semana, tudo convergiu. A tutela provisória de Bernardo, em nome de Caetano, havia sido formalmente registrada no dia anterior. A família de Lorena, sua mãe, Dona Celeste, e o irmão Tiago, havia sido discretamente transferida para um apartamento em Natal, longe de Recife, numa operação que Marcos Braga havia coordenado com a eficiência de quem havia feito esse tipo de coisa antes. O dossiê estava completo. Lorena havia gravado um depoimento em vídeo com a doutora Mariana Castro como testemunha, relatando toda a sua história com datas, nomes e referências cruzadas com os documentos fotografados. O jornalista investigativo, um homem chamado Felipe Ramos, do maior portal de jornalismo investigativo do país, havia passado 3 dias com Marcos Braga revisando o material e estava pronto para publicar numa janela de tempo combinada. Na manhã de sexta-feira, Augusto Salgado e o promotor Daniel Figueiredo tiveram uma reunião presencial em Brasília. O dossiê foi entregue formalmente, com todos os documentos, o depoimento em vídeo de Lorena, a análise de Marcos Braga e o relatório interno da Vilarim sobre o projeto de Recife. Daniel Figueiredo, que havia recebido a antecipação do material por canais seguros nos dias anteriores, disse que o que estava vendo era suficiente para a abertura de uma investigação formal imediata. Naquele momento, Felipe Ramos publicou a reportagem. O título era Rede de Tráfico de Identidades com Conexões Políticas em Pernambuco é exposta por investigação privada. Magnata imobiliário registra bebê herdeiro de deputado para protegê-lo. Em 4 horas, a reportagem havia sido lida por mais de 800.000 pessoas. Em 8 horas, estava em todos os grandes portais e telejornais do país. Em 12 horas, o nome Elias Coutinho era o mais buscado no Google Brasil. A reação foi como uma pedra em água parada, os círculos se espalhando para todos os lados. Elias Coutinho, que estava em Brasília quando a reportagem foi publicada, inicialmente negou tudo através de sua assessoria de imprensa.
Disse que não conhecia a mulher descrita na reportagem, que a história era uma fabricação, que estava sendo vítima de perseguição política. A negativa durou 48 horas. Quando o MPF anunciou formalmente a abertura da investigação e mencionou que havia material documental substancial em análise, a postura de Coutinho começou a mudar. Seu advogado emitiu uma nota dizendo que o deputado estava disposto a cooperar com as autoridades. A Orcali, sediada em Recife, teve sua sede procurada por equipes do MPF na segunda-feira seguinte. O diretor executivo foi intimado a depor. 2 dos sócios tentaram embarcar num voo internacional e foram impedidos na alfândega. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu procedimento preliminar de análise do caso de Elias Coutinho. A imprensa acompanhou cada passo. Para Caetano, os dias que se seguiram foram os mais intensos que havia vivido desde a morte de Beatriz, mas de uma forma completamente diferente. Enquanto o luto havia sido uma experiência de encolhimento, de retrair para dentro, o que estava vivendo agora tinha a qualidade oposta. Era expansivo, frenético, exigente de presença em todos os lugares ao mesmo tempo. Havia entrevistas que precisavam ser gerenciadas cuidadosamente. Felipe Ramos havia publicado um perfil de Caetano como parte da reportagem maior que havia gerado um impacto inesperado na opinião pública. A narrativa que emergiu não era a que os círculos de negócios haviam antecipado quando os rumores começaram a circular. Não era um escândalo, era algo diferente. Era a história de um homem que havia encontrado uma mulher e um bebê numa estrada e havia feito o que muitos outros, com a mesma capacidade de agir, não teriam feito. As redes sociais, que podiam ser impiedosas, foram surpreendentemente generosas. Havia uma proporção emocional na história que ressoava. O milionário solitário, o bebê abandonado à margem da estrada, a mãe corajosa fugindo de uma organização poderosa. Eram os elementos de uma narrativa que as pessoas precisavam acreditar que era possível. Os investidores, que haviam ameaçado com instabilidade, recuaram. Patrícia Moura relatou a Rodrigo que o fluxo de perguntas havia mudado de preocupação para interesse. Alguns parceiros internacionais que acompanhavam o mercado brasileiro haviam demonstrado admiração explícita pela postura. Heitor ligou numa manhã. A conversa foi curta. Ele disse que havia lido tudo, que havia pensado, e que, se havia sido precipitado nas conclusões anteriores, reconhecia isso. Caetano disse que entendia e que o laço familiar importava mais do que a discordância. 3 meses depois daquela noite de setembro na estrada rural de Minas Gerais, Lorena Acioli estava sentada numa cadeira de jardim na varanda da fazenda Santa Amélia. Era dezembro e o verão havia chegado com generosidade ao interior de Minas. O calor era úmido e verde, o tipo que cheira a terra molhada e flor de pasto. A represa de Furnas brilhava no horizonte, além dos eucaliptos, com aquela qualidade de espelho que tem as águas paradas no fim da tarde. Bernardo estava no chão sobre um tapete de algodão, ocupadíssimo com a descoberta recente de que podia rolar de costas para a barriga, uma conquista que havia exigido semanas de tentativas frustradas e que agora era exercitada com a seriedade de um atleta profissional. Ele tinha 7 meses. Havia nos seus olhos escuros, herdados da mãe, uma curiosidade permanente sobre o mundo que o cercava. Dona Celeste, a mãe de Lorena, estava na cozinha ajudando Neuza a preparar o jantar. Tiago, o irmão, havia voltado para Natal depois de uma semana na fazenda, mas prometido voltar nas festas de fim de ano. A transferência da família havia sido temporária na origem, mas Dona Celeste havia se encantado com a fazenda e havia, delicadamente e de maneira gradual, deixado claro que não sentia urgência de voltar a Recife tão cedo. Lorena sorriu para si mesma pensando nisso. Os 3 meses haviam sido longos. Havia depoimentos formais ao MPF, que haviam sido conduzidos com cuidado e acompanhados pela doutora Mariana Castro durante todas as horas de duração.
Havia uma proteção formal estabelecida para ela enquanto durava a investigação. Havia conversas com um psicólogo que Caetano havia sugerido com cuidado e que ela havia resistido inicialmente antes de ceder, e que havia se revelado necessário de maneiras que ela não havia antecipado. Havia o processo legal de reconhecimento da paternidade biológica de Bernardo, que corria paralelamente à investigação criminal e que tinha sua própria complexidade porque envolvia um homem que ainda resistia em aceitar publicamente o que era evidentemente verdade. E havia Caetano. Lorena havia lutado com essa parte mais do que com qualquer outra. Havia algo no modo como ele havia agido que era difícil de integrar à experiência que ela tinha das pessoas. Havia 28 anos de vida, que incluíam muitas experiências de pessoas que ajudavam esperando retorno, que eram generosas, com condições implícitas, que agiam de maneiras que pareciam altruístas, mas tinham outra camada embaixo. Ela havia aprendido da maneira difícil a identificar essas camadas. Com Caetano, ela havia procurado a camada de baixo repetidas vezes, nos meses de convivência gradual que a situação havia criado, nas conversas sobre os procedimentos jurídicos, nas discussões sobre as próximas etapas, nos almoços na fazenda, onde os dois haviam descoberto que conseguiam falar de coisas que não eram a crise. E o que havia encontrado era uma consistência que ela não sabia bem como lidar. Não havia uma agenda escondida que conseguisse identificar. Havia apenas um homem que havia tomado uma decisão e que a estava honrando. Isso era mais perturbador, de certa forma, do que qualquer manipulação teria sido. Caetano chegou na varanda com 2 copos de limonada, aquela limonada que Neuza fazia com açúcar de cana e hortelã do quintal, que ele havia descoberto ser uma das poucas coisas que o mundo havia acrescentado nos últimos anos que merecia genuinamente o apreço dele. Sentou no banco ao lado da cadeira de Lorena. Olharam para Bernardo rolar para a barriga pela 10ª vez com a mesma expressão de conquista inédita de sempre. Por um tempo, falaram sobre a investigação. O promotor Daniel Figueiredo havia comunicado que a fase inicial de análise documental estava praticamente concluída e que havia material suficiente para a ação penal formal. O advogado de Elias Coutinho havia, na semana anterior, começado a sinalizar disposição para um acordo que incluía reconhecimento formal da paternidade de Bernardo em troca de considerações no processo criminal, o que os advogados estavam avaliando cuidadosamente porque os interesses de Lorena e os interesses da investigação nem sempre convergiam perfeitamente. Lorena disse que havia uma coisa que queria saber. Perguntou o que havia acontecido com o projeto interno de auditoria que Caetano havia mencionado meses atrás, sobre os projetos do período da parceria com a construtora em Recife. Caetano disse que o auditor externo havia concluído o trabalho, que havia encontrado irregularidades documentadas em 2 projetos daquele período, envolvendo processos de seleção de fornecedores que tinham sido manipulados pelo ex-diretor regional. Que o valor total das irregularidades era significativo, mas não era catastrófico para uma empresa do tamanho da Vilarim. Que ele havia tomado 2 decisões. A primeira era incluir o relatório de auditoria no material entregue ao MPF, sem nenhuma tentativa de minimizar ou contextualizar de forma favorável. A segunda era criar um fundo com o equivalente ao valor das irregularidades, destinado a projetos de habitação social em Recife, especificamente nos bairros que haviam sido afetados pelas desapropriações do período. Lorena o olhou. Disse que não era obrigado a fazer isso, segundo parte. Caetano disse que sabia, mas que havia uma diferença entre o que era legalmente obrigatório e o que era certo. E que ele havia passado tempo suficiente da vida confundindo as 2 categorias para saber que essa confusão tinha um custo. Ficaram em silêncio por um momento. O sol havia começado a descer em direção ao horizonte da represa, e a luz
Tinha aquela qualidade dourada e horizontal de fim de tarde que tornava tudo um pouco mais bonito do que era de manhã. Lorena disse uma coisa que havia estado pensando há semanas. Disse que havia chegado àquela estrada naquele setembro numa condição que ela não queria pensar profundamente, porque quando pensava, tinha a sensação de que o solo cedia embaixo dela. Havia chegado sem força, sem saída, sem plano, com um bebê nos braços que dependia completamente dela e com um corpo que estava parando. E havia acordado no hospital com alguém que havia decidido, por razões que ela ainda não entendia completamente, que aquela situação era a sua responsabilidade. Disse que havia pensado muito sobre o que movia as pessoas, sobre o porquê alguém faz o que não é obrigado, e que havia chegado a uma conclusão provisória, que era a única espécie de conclusão que ela estava disposta a fazer sobre coisas grandes. Que as pessoas agem bem quando têm algo a recuperar, não no sentido de ganhar, mas no sentido de encontrar de volta. Que havia em cada pessoa uma versão que havia perdido pelo caminho, uma versão mais inteira, e que quando alguém encontra a situação certa, a situação que dá a essa versão um motivo para voltar, a ação que segue não parece heróica para quem a faz, parece necessária. Caetano ficou em silêncio por um tempo depois que ela terminou. Bernardo havia parado de rolar e estava olhando para as árvores com aquela expressão contemplativa que bebês têm e que adultos perdem em algum ponto dos primeiros anos de vida. Disse que ela provavelmente estava certa, que havia algo que havia voltado naquelas semanas. Não a Beatriz. Essa era uma perda que ele havia aprendido a carregar sem que destruísse cada dia. Mas algo que havia antes dela, que havia antes da fortuna, que havia antes dos projetos e das coberturas e dos comitês de investimento. Algo que tinha a ver com por que ele havia entrado nesse negócio para começar. Que havia sido, lá atrás, genuinamente sobre construir coisas que duravam. Disse que havia perdido isso em algum ponto e que não havia percebido completamente até aquela noite na estrada, quando precisou decidir o que fazer com aquele peso pequeno e quente nos braços. Nos meses que se seguiram, as coisas continuaram a se mover com a lentidão e a inexorabilidade próprias dos processos judiciais e das reorganizações de vida. O processo criminal contra os dirigentes da Orcali avançou com a solidez de uma investigação que tinha documentação abundante. O julgamento seria longo, como são os julgamentos complexos no Brasil, mas a trajetória estava clara. 4 pessoas foram indiciadas formalmente. O acordo com o advogado de Elias Coutinho chegou a um ponto de maturação que incluía o reconhecimento formal da paternidade, o que era o que Lorena havia sempre considerado o essencial. Não o dinheiro, não a punição máxima, mas o registro de que Bernardo existia e que sabia de onde vinha. A tutela provisória de Caetano foi encerrada formalmente quando o quadro jurídico de Lorena e do bebê estava suficientemente protegido. Isso havia sido sempre o plano. Mas o encerramento da tutela não desfez o que havia se construído ao redor daquela decisão. Havia uma presença, uma continuidade que não dependia de documentos. Lorena passou os meses de transição na fazenda, inicialmente como necessidade prática, enquanto a situação de Recife ainda era incerta, e depois com uma gradualidade de permanência que ninguém havia nomeado formalmente, mas que havia se instalado com a naturalidade das coisas que encontram seu lugar sem precisar ser empurradas. Ela havia retomado o contato com a arquitetura, que havia estudado por 2 anos antes de interromper por questões financeiras. Havia material suficiente na fazenda, projetos de reforma que Caetano havia adiado indefinidamente, para manter sua cabeça ocupada de uma forma que a havia feito lembrar que havia coisas que ela gostava de fazer. Caetano havia observado isso sem dizer nada por semanas. Então havia mencionado, com aquela economia de palavras que era seu estilo, que havia um projeto de recuperação de uma estrutura de armazém histórico no terreno da fazenda que estava à espera de alguém com conhecimento técnico e bom gosto.
Lorena havia aceitado como o trabalho que era, e havia sido por várias semanas apenas trabalho. Havia uma tarde em particular, num sábado de fevereiro, quando o verão havia dado uma trégua e uma chuva fina caíra por horas, deixando o ar limpo e o cheiro de terra úmida, que era a coisa mais pura que Caetano conhecia. Lorena estava trabalhando numa mesa improvisada na varanda coberta com plantas e papéis de projeto. Bernardo dormia numa rede pequena que Domingos havia armado entre dois esteios. Caetano estava na poltrona de couro velho, com um livro que havia aberto, mas não lido. Lorena olhou para ele no meio do trabalho e disse que havia percebido uma coisa. Caetano disse que ouvindo. Ela disse que havia percebido que havia passado os últimos 6 meses esperando o momento em que aquilo terminaria, em que a situação se resolveria e cada um voltaria para o que era antes, e que havia chegado num ponto em que não sabia mais exatamente o que era o antes nem o que seria o depois. Caetano dobrou o livro sobre o joelho. Ficou em silêncio por um momento. Disse que havia chegado ao mesmo ponto e que não tinha certeza se isso era um problema que precisava ser resolvido ou simplesmente uma condição nova para a qual não havia ainda o nome certo. Lorena assentiu devagar. Depois voltou para os papéis. Caetano abriu o livro, mas continuou sem ler. A chuva continuava fina e constante sobre o jardim. Numa manhã de março, Caetano foi ao cartório de Capitólio. Não havia anunciado o que iria fazer. Havia dito a Rodrigo que saía para resolver um assunto pessoal. Havia dirigido os 20 minutos até a cidade, entrado no cartório com a calma de quem cumpre um procedimento rotineiro, e saído 40 minutos depois. O documento que trazia era a atualização do seu testamento. O documento anterior havia sido redigido antes da morte de Beatriz, num período em que o casal havia decidido que o patrimônio, na ausência de filhos, seria dividido entre organizações sociais e família. Depois da morte de Beatriz, ele havia postergado a atualização indefinidamente, não por descuido, mas porque a questão do legado havia se tornado um peso que ele preferia não carregar diretamente. O novo documento não era dramático. Não havia gestos grandiosos. Havia uma estrutura de destinação do patrimônio que incluía, entre outras coisas, uma fração significativa destinada a um fundo de desenvolvimento habitacional social em Pernambuco, a criação de uma bolsa de estudos em nome de Beatriz para jovens arquitetos de baixa renda em todo o Brasil, e a designação de Bernardo Accioli como beneficiário de um fundo específico que garantia educação e condições básicas de vida até a maioridade, independente de qualquer outro desenvolvimento legal em relação à paternidade biológica reconhecida. Havia também, sem alardes, uma provisão para Lorena. Não era o gesto de alguém que comprava afeto, era o reconhecimento documentado de alguém que havia passado por algo com outra pessoa e que havia concluído que aquela presença tinha um valor que merecia ser honrado formalmente. Quando chegou de volta à fazenda naquela manhã, Lorena estava no jardim com Bernardo. O bebê havia acabado de descobrir que a grama era uma textura que merecia investigação séria, e estava sentado com as palmas das mãos abertas sobre ela, com uma expressão científica. Caetano sentou no banco próximo e passou um tempo olhando para a cena. Depois, disse que havia feito algumas mudanças no testamento e que havia um trecho que ela deveria conhecer quando quisesse. Lorena o olhou. Havia na expressão dela aquela mistura que ele havia aprendido a reconhecer. A porta que se entreabre, mas ainda não decidiu se fica aberta. Disse que lia quando estivesse pronta. Ele disse que não havia pressa. Nunca havia. A investigação da Orcali e de Elias Coutinho continuou pelos meses seguintes com a lentidão própria do sistema judicial, mas com uma solidez que os envolvidos reconheciam como um sinal de que havia comprometimento do MPF em levar até o final. Os primeiros julgamentos foram marcados para o segundo semestre do ano seguinte. Felipe Ramos, o jornalista, continuou acompanhando o caso
e publicou outras reportagens que aprofundavam os mecanismos da rede, ajudando a construir a pressão pública que mantinha o interesse das autoridades vivo, mesmo quando a rotina tentava empurrar o caso para segundo plano. A família de Lorena, Dona Celeste e Tiago continuou na sua órbita. Tiago havia encontrado trabalho em Natal que o satisfazia. Dona Celeste havia tomado a decisão, comunicada com aquela combinação de dignidade e determinismo das mães nordestinas que ninguém contesta, de ficar por tempo indefinido na fazenda, onde havia conquistado a amizade de Neuza e desenvolvido uma compreensão funcional de como plantar tomate em solo argiloso, que considerava uma conquista pessoal significativa. Na empresa, Eduardo Breves e Patrícia Moura haviam, nos meses que se seguiram ao terremoto inicial, trabalhado para reconstruir a comunicação com o mercado numa base que Caetano havia definido como radical honestidade, que significava incluir nos relatórios e comunicados a questão da auditoria interna e as medidas de correção de maneira explícita, em vez de minimizar. O resultado havia surpreendido a muitos analistas. A credibilidade da empresa, medida através de instrumentos que o mercado usava para avaliar governança corporativa, havia aumentado. Havia algo no mercado, especialmente entre investidores institucionais internacionais com critérios de responsabilidade social, que respondia positivamente à combinação de problema admitido e correção demonstrada. A Vilarim Incorporações seguiu sendo o que havia sido, mas havia algo diferente no centro, uma atenção diferente, um conjunto de critérios que havia sido adicionado às decisões de parceria e subcontratação que não havia antes. Não era apenas compliance, era algo mais orgânico, a memória de que os números numa planilha podiam ter faces humanas em pontas que não eram visíveis diretamente. Em junho daquele ano, a Fazenda Santa Amélia recebeu uma visita. Renato Queiroz havia aceito o convite de vir passar um fim de semana. Era a primeira vez que ele vinha à fazenda desde antes da morte de Beatriz. Havia algo delicado nessa visita que os dois haviam navegado sem tornar explícito. A fazenda era um lugar que carregava muita memória, e Renato havia esperado que Caetano dissesse que estava pronto para receber visitas ali. No sábado à tarde, os dois andaram a cavalo pelas pastagens do lado leste da propriedade, onde a vista para a represa era mais aberta. Caetano havia andado aquele trecho dezenas de vezes nos anos de luto, sempre sozinho. Andar ali com outra pessoa era diferente de uma forma que ele havia notado, mas não precisava nomear. Renato disse, em algum ponto da cavalgada, que havia uma coisa que queria dizer. Disse que havia se preocupado muito com Caetano nos 3 anos depois de Beatriz, que havia visto algo fechar-se nele que ele temia que fosse permanente, que a morte de uma pessoa amada podia fazer isso, criar uma espécie de câmara selada onde a pessoa continuava a funcionar, mas não a viver de verdade. Disse que o que havia visto nos últimos meses era diferente. Não era felicidade no sentido simples. Era outra coisa. Era a impressão de alguém que estava novamente inteiro, mesmo que de uma forma diferente do que havia sido antes. Caetano ficou em silêncio por um tempo enquanto os cavalos andavam pelo pasto. Então disse que havia uma coisa que havia entendido, não de maneira súbita, mas gradualmente, ao longo de meses de convivência com uma situação que havia exigido tudo dele. Havia entendido que o luto não precisava ser habitado para sempre como uma morada. Podia ser visitado, levado junto, integrado. Que Beatriz podia continuar existindo na memória sem que essa existência impedisse que outras coisas fossem reais. Disse que havia demorado 3 anos para chegar a essa conclusão e que havia precisado de uma estrada rural de madrugada, de um bebê que parou de chorar e de uma mulher que fazia perguntas que não tinham respostas fáceis. Renato disse que Beatriz haveria adorado Lorena,
Caetano ficou em silêncio por um momento. Depois disse que sabia disso desde o começo e que talvez fosse parte do que havia sentido naquela estrada, antes de saber o nome dela, antes de saber qualquer coisa da história dela. Que havia algo naquela situação que tinha a qualidade das coisas que Beatriz haveria reconhecido como necessárias. Renato não disse nada. Havia um silêncio que não precisava de preenchimento. No ano seguinte, num cartório de Capitólio, num ato que não foi anunciado com antecedência para ninguém, além das testemunhas necessárias, Caetano Vilarim e Lorena Acioli assinaram um documento. Não era o que muitas pessoas esperariam que fosse. Não era um contrato de casamento, embora houvesse quem esperasse isso. Era um documento de parceria de convivência que, no direito brasileiro, estabelecia uma série de reconhecimentos e responsabilidades mútuas, sem a formalidade do casamento, que era uma instituição carregada de histórias que Lorena havia dito que não estava pronta para carregar por enquanto. Caetano havia dito que entendia, e que qualquer forma que ela escolhesse era a certa. As testemunhas eram Rodrigo, que havia chorado muito mais do que havia antecipado e que havia ficado envergonhado com isso de uma maneira que todos haviam achado tocante, e Dona Celeste, que havia abençoado os dois com uma formalidade que incluía gestos e palavras que pertenciam a uma tradição religiosa específica do sertão pernambucano e que ninguém havia ousado interromper. Bernardo, que tinha agora 15 meses e havia descoberto o prazer de andar agarrado nos móveis enquanto testava as possibilidades das pernas, ficou ao longo de todo o procedimento tentando chegar à caneta que o tabelião segurava. Há uma última cena que importa contar. Era uma noite de agosto, mais de um ano depois daquela noite de setembro na estrada rural. Caetano estava na varanda da fazenda, a mesma varanda de sempre, com a vista para a represa que havia sido sua companhia nos anos difíceis. Era tarde, as estrelas do interior de Minas estavam em exposição plena naquele céu sem poluição luminosa. Lorena veio para a varanda com Bernardo no colo. O menino estava sonolento, mas não dormindo, naquele estado intermediário onde os olhos abrem e fecham, mas a cabeça ainda está em alguma negociação com o sono. Ela sentou ao lado de Caetano e acomodou o filho entre os dois, onde ele ficou com uma mão no braço de cada um, com a propriedade natural de quem não concebe outra forma de organização do espaço. Ficaram os três assim por um tempo. O som dos grilos, o brilho da represa no escuro, o peso pequeno e quente de Bernardo entre eles. Lorena disse, sem olhar para Caetano, olhando para a água lá embaixo, que havia uma coisa que queria que ele soubesse. Que havia muitos jeitos de uma pessoa mudar outra pessoa, e que a maioria deles era invisível enquanto estava acontecendo. Que ela era uma pessoa diferente do que havia sido naquele setembro. Não melhor ou pior, apenas diferente. E diferente de uma forma que ela reconhecia como mais inteira. E que isso havia sido resultado de muitas coisas, do tempo, do processo, do trabalho de Bernardo, mas que havia sido resultado dele também. Caetano ficou em silêncio por um momento. Depois disse que o inverso também era verdade. Bernardo escolheu aquele momento para finalmente deixar o sono ganhar, e sua cabeça caiu para o lado com o abandono completo que apenas as crianças pequenas conseguem. A mão no braço de Caetano relaxou, mas não soltou. Caetano ficou olhando para a represa. Havia construído, ao longo de décadas, coisas que duravam, prédios que ficariam de pé por um século, complexos que transformavam pedaços de cidade. Um nome que o mercado respeitava como sinônimo de solidez e permanência. Mas havia algo naquela varanda, naquele peso pequeno entre os dois adultos, naquela mulher ao seu lado que havia carregado um bebê por meses, numa fuga impossível, e que agora olhava para a mesma água que ele, que era mais permanente do que qualquer coisa que ele havia construído com concreto e aço. Legados não eram construídos com prédios, eram construídos com escolhas. E a escolha que havia feito numa noite fria de setembro
numa estrada que ele havia pegado, sem destino definido. Havia sido a escolha que havia mudado tudo o que ainda estava por vir. A investigação da Orcalha Assessoria resultou 2 anos depois dos fatos narrados nesta história, na condenação de 6 pessoas pelos crimes de tráfico de identidades, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Elias Coutinho perdeu o mandato de deputado por decisão do Conselho de Ética da Câmara e foi condenado em primeira instância por crimes conexos à investigação. O recurso estava em andamento. Bernardo Ascioli cresceu na fazenda Santa Amélia e nas cidades onde os adultos da sua vida o levaram. Aprendeu a andar naquele jardim onde a grama era boa para investigar com as palmas das mãos. Aprendeu a nadar na represa de Furnas. Aprendeu com os anos que as histórias que nos definem raramente começam onde achamos que começam. A Bolsa de Estudos Beatriz Vilarim para jovens arquitetos de baixa renda formou, nos 5 anos seguintes à sua criação, 42 estudantes em 12 estados brasileiros. Caetano Vilarim nunca mais teve insônia nas noites de setembro. Se você chegou até aqui, saiba que a sua presença significa muito para este canal. Histórias como essa existem para lembrar que a humanidade ainda é capaz de surpreender, que as escolhas feitas no momento mais difícil são as que revelam quem realmente somos, e que o verdadeiro legado de uma vida não é medido pelo que se acumula, mas pelo que se entrega quando ninguém estava esperando. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa o seu like aqui. Esse gesto simples ajuda o canal a chegar em mais pessoas que também precisam de histórias assim. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos próximos lançamentos. Temos histórias intensas, emocionantes e cheias de verdade esperando por você. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Queremos saber de que cidade, de que estado, de que país você veio até nós hoje. Essa conexão entre pessoas que estão em lugares diferentes, mas que se encontram numa mesma história, é uma das coisas mais bonitas que este canal faz acontecer. Compartilhe com alguém que precisa ouvir uma boa história hoje. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer por quem amamos é indicar algo que vale o tempo deles. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.